O andarilho angustiado e de sua vida está cansado, sem ter pra onde ir. Deixe esta vida perigosa e siga a Santa Rosa, que ao céu vai lhe conduzir. Não desespere se a esperança lhe der toda confiança pra esta vida deixar. O irmão Aldo com poder todo o mal vai desfazer e a santa paz vai lhe dar. Siga esta igreja firmemente nesse caminho diferente e o levará pra eternidade, o reino da felicidade. Não quero o mundo nunca mais, mas observe os sinais que a Santa Avó está mostrando, que o grande dia está se aproximando. Não perca tempo para nada, com a esperança restaurada, siga em frente sem temer. Se obstáculos surgirem e as grandes lutas logo virem, será fácil de vencer, porque a Santa Avó querida estará sempre em sua vida e nunca irá falha. Tenha certeza do que digo, pois quero ser seu grande amigo e para sempre te ajudar. Siga esta igreja firmemente nesse caminho diferente que o levará pra eternidade, o reino da felicidade. Não quero o mundo nunca mais, mas observe os sinais que a Santa Avó está mostrando, que o grande dia está se aproximando, se aproximando, se aproximando, e vem chegando.
Eu sinto uma forte emoção quando me aproximo do Senhor primaz. É tão bom poder beijar a tua mão, tua bênção me dá tanta paz. O teu olhar divino me conforta. E tua santidade me transmite. Tu és um vaso precioso da Santa Rosa. E mesmo assim és tão humilde. Aqueles que te veem e não sabem da grande glória que contigo está. Nem imaginam que vivendo como homem, o Senhor guias um povo para a glória celestial. Tuas palavras são a expressão do amor, e tua face é sempre afetiva, pois contigo estás o Consolador, e teu olhar nos dá mais vida. Santo irmão Aldo, te adoro com meu coração. Aceita, irmão Aldo, este meu cantar. Santo irmão Aldo, te adoro com meu coração. Primaz divino amado, aceita a minha gratidão.
Nesse momento, nós vamos dar início em nossa reunião. Eu apresento a todos que aqui muito nos honram com a sua presença, a minha saudação. Também lhes desejo, em nome do querido profeta irmão Aldo, que todos possam sempre ter em sua vida as bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também as bênçãos dele, o nosso profeta, o nosso irmão Aldo. Lembro a todos que aqui estão de que o nosso Deus, demonstrando grande amor por nós, Ele já enviou e aqui estão conosco santos que vieram dos céus com a missão de nos abençoar durante a realização desta reunião. Então vamos cooperar, irmãos, irmãs, todos que aqui compareceram para participar desta reunião. Vamos cooperar através da nossa reverência, do nosso pensamento voltado ao reino dos céus, para podermos ser ricamente abençoados através destes santos que, como falei antes, já se fazem presentes aqui. Então, neste momento, eu convido por gentileza os que estão sentados para ficarem em pé, e em sentido de oração nós vamos orar, dando então início a esta reunião. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, aqui nos encontramos nesse instante, reunidos nesta Tua congregação, na Igreja Apostólica, e o Senhor, ó Pai, pode contemplar agora o grande desejo de todos nós, que está presente em nossos corações, aonde queremos muito louvar e também adorar a Ti, ó Criador. Queremos louvar também através dos atos desta reunião, através da nossa presença aqui, nesta congregação, em nossa igreja. Queremos louvar a Jesus, louvar a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, e também a Ti, ó querido irmão Aldo. Então recebam, ó santos dos céus, toda adoração e todo louvor que vamos expressar em mais esta oportunidade que aqui estamos tendo. Também neste momento, nós entregamos em Tuas mãos poderosas, ó irmão Aldo, toda esta reunião. Contamos com as Suas bênçãos para este momento tão maravilhoso, onde também lembramos da festa que está acontecendo em nossa sede, a festa de batismo, onde muitos hoje foram batizados para engrandecer o nome de nosso Deus e do reino dos céus. Então agora, neste instante, contando com as bênçãos do profeta irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, dos santos dos céus para a nossa reunião, nós declaramos a mesma iniciada para a honra, louvor e glória de todos os santos e anjos do nosso Deus. Amém. Vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Confiante, pois vem grande
podem se assentar agora. E nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário para louvar e adorar ao nosso Deus e aos seus santos e anjos. Então vamos cantar o hino que tem o título Igreja Apostólica. É o número 10. Nós vamos cantar o hino Há Só Dois Caminhos, é o número 40. Há só dois caminhos para se caminhar, nesses mais tristes caminhos nada. O caminho estreito descendo a cantar, para entrar no céu e com Jesus se estar. O caminho estreito para a salvação, o caminho largo para a perdição. O caminho estreito seguimos a Jesus, Cristo Salvador, que por nós morreu na cruz. O caminho largo e esse caminho as trevas Nós vamos cantar também o hino do inário Dedicação à Forrosa, é o número 154. A forrosa rainha do céu, dedicamos nosso amor, porque nunca me deu sacrifício.
dois avisos do irmão Aldo que estão neste boletim. O primeiro é um aviso e convite sobre a Santa Comunhão na sede, onde ele diz: no próximo domingo, dia 21 de abril, teremos a celebração da Santa Comunhão na sede apostólica, com início às 17 horas. Eis uma ótima oportunidade para alimentar o seu espírito com as preciosas virtudes do corpo e do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Então, portanto, no dia de amanhã vai ser realizada esta Santa Comunhão em nossa sede, com início às 17 horas. E também aqui está o aviso sobre o CD de número 20. Encontra-se à disposição dos interessados o novo CD de número 20, com hinos cantados pelo coral. Também está então este aviso sobre o novo CD. E eu lembro os irmãos que amanhã nós, durante a reunião que vai acontecer aqui nesta congregação, também vamos lembrar do ato da Santa Comunhão que vai ser realizado em nossa sede. Agora vamos ter a oportunidade de ouvir um hino que vai ser apresentado pelos nossos irmãos do coral. Eles vão apresentar a mensagem que tem o título De Longe Venho. De longe
Nós vamos, irmãos, também ouvir a cargo do coral o hino A Grande Verdade. Mais uma vez eu lembro a todos que estamos em clima de festa. Em nossa sede, hoje foi realizado mais um batismo, onde muitas almas prometeram viver somente para Deus e seguir este caminho que ensina a grande verdade aos contritos e humildes de coração. Então vamos ouvir o coral cantar a mensagem A Grande Verdade.
convido os irmãos para agora nós ouvir o pedido do irmão Aldo. O nosso querido profeta vai nos falar sobre o sagrado dever de manter a Igreja Apostólica. Ele diz assim: estimados irmãos e irmãs, a sede e as nossas congregações estão unidas numa só fé, num só Espírito, nesta semana festiva de realização do Santo Batismo. E há entre todo o povo apostólico grande regozijo pela sábia decisão que muitos irmãos e irmãs tomaram de se batizar, de servir a Deus com todo o amor e de lutar por sua consagração e santificação. Tudo isso se constitui numa grande vitória de Jesus, do Santo Consolador e da Igreja Apostólica, pela qual exaltamos a Deus o Pai e também aos seus santos. No entanto, ainda temos muito que realizar, irmãos, em favor da salvação de almas para o nosso Deus. A Santa Avó Rosa e eu, irmão Aldo, necessitamos da ajuda e do esforço de cada apostólico para levarmos avante esta obra tão valiosa para o reino dos céus, que tem o objetivo de levar a paz, levar o amor, a alegria aos que sofrem neste mundo e que estão em busca da verdadeira felicidade, graça que nós temos para lhes conceder. Porém, para alcançar os corações contritos e sofredores, é necessário investir na divulgação da nossa mensagem, que anuncia a doutrina que é uma fonte preciosa da água da vida, e anuncia o grande poder que a nossa igreja possui, que é a presença atuante da Santa Avó Rosa e o meu ministério de profeta apostólico. Isto porque nós estamos unidos a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima e a todo o poder de Deus, o nosso Pai, do exército celestial, a fim de levarmos avante os planos de Deus para a salvação de muitas almas. Prezados irmãos e irmãs, é urgente a realização da nossa obra, visto que o poder do mal no mundo é grande, e se faz necessário que sejamos mais rápidos em nosso trabalho, para que não percamos tempo. Contribuam com amor e façam seu esforço, pois a Santa Avó Rosa, ela recebeu de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor e do seu Espírito Santo, todo o poder para ajudar a cada apostólico na missão de colaborar com o sustento e o crescimento da nossa igreja. Confiem nos meus pedidos e em favor da nossa amada igreja. Estamos precisando muito da cooperação de todos os irmãos e irmãs de todas as idades, a fim de levar avante esta obra de Deus e cumprirmos a nossa missão de santificar almas para serem felizes e muito abençoadas. Aí está então o pedido do nosso querido irmão Aldo, que eu quero comentar, falar algo para os irmãos sobre estas palavras de um significado tão precioso para os corações do povo apostólico. Irmãos, o que eu quero lhes falar nesta oportunidade, sobre este pedido do irmão Aldo,
é sobre as últimas palavras que ele enviou, dizendo assim: que o poder da Santa Avó está sendo direcionado a todo o povo apostólico, e que ela, juntamente com Jesus, com Maria Santíssima, com Deus o nosso Pai, estão abençoando muito a vida do povo apostólico, para que nós possamos ter a possibilidade de poder colaborar, irmãos e irmãs, com esta obra. E estas palavras que o irmão Aldo falou aqui neste seu pedido, e que eu acabei de repetir aos irmãos, cada um de nós, a minha vida, a sua vida, é um exemplo, ou podemos dizer melhor, é a prova de isto tudo que ouvimos através das palavras sábias do irmão Aldo. A Santa Avó tem abençoado o povo apostólico de todas as formas, para poder dar a nós a possibilidade de cooperar com esta obra, não só na parte financeira das contribuições, mas também na vida material. Quando olhamos para a vida do povo apostólico, vemos o quanto este povo tem sido abençoado e tem a possibilidade de retribuir com muito amor o muito que também temos recebido na nossa vida. Agora eu quero que os irmãos meditem comigo um fato. Vamos observar aonde que a nossa querida e Santa Avó Rosa tem assim derramado as suas bênçãos na vida do povo apostólico. Eu quero iniciar observando com os irmãos, primeiramente, é sobre o muito que a Santa Avó tem ajudado as mães apostólicas. E ajudando as mães apostólicas, abençoando as mães apostólicas, a nossa Santa Avó Rosa também está abençoando as nossas crianças. Nós ouvimos tantos depoimentos de fé, de irmãs que estão esperando o nascimento dos seus filhos. E muitas vezes surge um obstáculo, surge algum problema de saúde naquela mãe apostólica, para prejudicar a vida dela, muitas vezes do seu filhinho que ainda está para nascer. E a Santa Avó tem abençoado, tem ajudado estas a, no tempo certo, terem os seus filhinhos que tanto esperam, que tanto assim o amam. E ela tem dado a vida a muitas e muitas dessas crianças que muitas vezes para a medicina não tem mais possibilidade de ter vida, dessas crianças poderem nascerem com vida. Tudo isso é para esse objetivo, para que essas crianças possam crescer nesta igreja, se tornarem adolescentes, adultos e também se somarem à família apostólica, poder ajudar a contribuir para esta igreja, para divulgar o nome da Santa Avó Rosa, a mensagem de paz que temos pregado. O mesmo acontece com a nossa juventude, que muitas vezes, terminando seus estudos, clama, busca no poder da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, as bênçãos para poder arrumar um bom emprego, às vezes também para ter facilidade nos estudos, poder ter facilidade de cursar um curso superior e assim por diante. São muitos, milhares os testemunhos da nossa juventude que a Santa Avó tem ajudado a conquistar o que tanto querem, os seus sonhos, realizar aquilo que tanto muitas vezes almejam para a sua vida material. Os nossos irmãos pais de família, também que muitas vezes tanto têm sido abençoados no seu trabalho, a Santa Avó tem lhes dado facilidade para conquistar um bom emprego, para poder assim dar um conforto à sua família, para poder dar a possibilidade dos filhos
estarem também em um lugar agradável para ali crescerem, se tornarem também pessoas adultas de bem, pessoas honradas. E agora então, vamos observar também o quanto a Santa Avó tem abençoado os nossos irmãos de mais de idade, aqueles que muito fizeram por esta igreja, que até mesmo eu me lembro que o irmão Aldo, alguns meses atrás, ele disse assim, que os nossos irmãos, aqueles que hoje já estão numa idade avançada, que já são apostólicos muitas vezes há 20, 30, 40 ou até mesmo 50 anos, que são apostólicos, são pessoas realizadas. É aqueles nossos irmãos que iniciaram congregações como esta, aqui de Curitiba, que muitas vezes faziam tanto esforço para poder comparecer em uma reunião, para poder, às vezes, também contribuir, construir templos como estes. Então é por isso que são apostólicos realizados, porque olham hoje o quanto a congregação de Curitiba cresceu, o quanto outras congregações progrediram também graças às bênçãos dos céus, o poder de Deus que aqui está. Mas estes também cooperaram, os nossos irmãos, aqueles que hoje já estão em uma idade muitas vezes avançada. E quantos, são muitos, milhares, que a Santa Avó prolongou as suas vidas. Milhares e muitos também hoje já estão na glória dos céus, já receberam seu galardão por tudo que aqui fizeram de bom para esta igreja apostólica. E outros ainda estão conosco, nos dando exemplo para a juventude também serem atuantes, serem esforçados para contribuir com a igreja. Como falei no início, não só através das ofertas que mantém a hora milagrosa, que mantém reuniões como estas, para que toda a obra da igreja possa andar e progredir, mas também através dos seus ministérios, do nosso ministério, irmãos. Então lembrem-se, o que eu lembrei juntamente com todos que aqui estão, é o quanto cada um de nós tem sido abençoado, muito na nossa vida, desde as crianças até os de mais de idade. E tudo isto nós alcançamos, se hoje aqui estamos e somos felizes e abençoados, como o irmão Aldo mesmo disse, nós temos a possibilidade de levar a paz àqueles que ainda sofrem no mundo. E se temos esta condição, foi porque a Santa Avó Rosa nos deu. Foi porque o irmão Aldo abençoou muito o nosso viver e nos concedeu esta maravilhosa oportunidade. O que cabe a nós então, agora, finalizando o pedido do irmão Aldo, é saber valorizar esta oportunidade. Como os irmãos têm feito, participado do trabalho do coral, executando assim o seu ministério, os obreiros também, as nossas irmãs diaconisas, os pastores pregadores, os nossos irmãos membros com a sua presença em nossa reunião, e também da forma como os irmãos têm feito em contribuir para a nossa igreja. Tenham a certeza, tem um valor muito grande para a obra de Deus. Lembrem-se também, o que o irmão Aldo sempre fala, as suas ofertas têm um único objetivo, é salvar almas para o reino dos céus. É divulgar o que ele mesmo disse. O que devemos fazer para que a igreja apostólica seja conhecida? Investir na divulgação. E o nosso profeta, através também do bom administrador que é, ele tem feito isso. E ele sempre afirma, com a nossa ajuda, e ele quer fazer muito mais. Fica então agora a oportunidade para todos poderem contribuir. E neste instante então, eu os convido para fazermos uma breve oração consagrando as ofertas. Oremos. Ó santo e querido primaz, irmão Aldo, neste instante, nós aqui estamos e te agradecemos por nos ter ensinado sobre o valor da contribuição, irmão Aldo.
Senhor nos mostrou o quanto a Santa Avó tem abençoado a vida do povo apostólico, para que possa ter a condição, nós, o povo apostólico, possamos ter a condição de contribuir para esta igreja, de também prestar a nossa contribuição através do ministério, seja de corista, de músico, ou muitas vezes até de pastor ou pregador, ou de membro da igreja. Nós te agradecemos por nos dar esta oportunidade, irmão Aldo. E agora vamos contribuir para o progresso desta igreja apostólica. Então te pedimos, irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, consagra estas ofertas para a manutenção da igreja apostólica aqui na terra. Amém. Enquanto as nossas irmãs recolhem as contribuições, eu vou finalizar o pedido do irmão Aldo lendo o último parágrafo, onde ele diz assim: envio-lhes, ó povo apostólico, o meu abraço fraternal e a minha bênção em nome de Deus o Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima. Recebam todos o abraço fraternal do irmão Aldo e também as suas bênçãos que ele envia, em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. E em nome dele, eu também agradeço as suas ofertas. Nós vamos ouvir um hino que vai ser apresentado pelos nossos irmãos da orquestra. Eles vão apresentar a mensagem com o título Mocidade Apostólica.
vou ler agora aos irmãos um aviso do nosso irmão Aldo que está no boletim, que foi editado nesta última quinta-feira. É um aviso que proporciona, com certeza, muita alegria a todo o povo apostólico. Isto porque sei que, principalmente aqui no interior do estado do Paraná, onde estive quinta-feira fazendo uma reunião, então os nossos irmãos ficaram muito felizes. Muitas e muitas congregações estão contentes em saber de que a Igreja Apostólica está progredindo também aqui na região metropolitana da cidade de Curitiba. Então, este aviso é sobre a nova congregação, onde o irmão Aldo diz assim: nós teremos a primeira reunião de nossa igreja na cidade de Colombo, estado do Paraná, no domingo, dia 21 de abril, com início às 17 horas. As próximas reuniões passarão a ser realizadas aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 18 horas. O endereço é Rua dos Eucaliptos, número 915, no bairro Maracanã. A indicação é a seguinte: essa rua ela começa ao lado do terminal Maracanã. Então este endereço também está lá no quadro de boletim. E todos os irmãos aqui de Curitiba, aqui da Vila Oficinas, estão convidados para estarem amanhã conosco lá na inauguração desta nova congregação, que, como falei, terá início às 17 horas. Irmãos, acima de tudo, é um grande presente. Observem comigo, é uma nova oportunidade de salvação para aqueles corações contritos, aquelas pessoas que muitas vezes estão buscando, querem encontrar o lugar, o caminho da verdade, querem encontrar a Igreja Apostólica, para que possam ter assim um alívio, uma paz, e vão ter a oportunidade de poder frequentar a nossa igreja, não somente aqui nesta localidade, neste bairro aqui da capital, mas também lá na cidade de Colombo. E também posso dizer a todos que vai ser uma demonstração, ou melhor, os irmãos vão poder ter a oportunidade de demonstrar também união. Porque observem que a reunião de domingo lá de Colombo, ela terá início a partir da próxima semana. Amanhã, por ser a inauguração, vai ser às 17 horas. Mas nos outros domingos terá início às 18 horas. Então aqueles que têm a condição, muitas vezes têm o seu veículo próprio, vão poder, além de assistir a reunião aqui na Vila Oficina, também participar daquela reunião lá de Colombo. Vai ser algo muito especial, algo que os nossos irmãos lá de Goiânia já estão tendo. Mais de uma reunião na capital do estado, na região metropolitana. Então fica aí esta boa notícia, que creio que todos estão recebendo com muita alegria, de poder saber que a Igreja Apostólica, como disse no início, está crescendo também aqui na região da Grande Curitiba. Fica então este aviso, que é do irmão Aldo, que está aqui, e também o convite para que os irmãos estejam lá amanhã, às 17 horas, onde também vai ser servido um lanche aos que lá participarem conosco da inauguração desta nova congregação. Fica então este aviso, e agora nós vamos ouvir mais um hino a cargo do coral, que tem o título Apostólico Feliz.
vamos agora passar para a parte da mensagem. A mensagem que é do nosso irmão Aldo, e aonde eu quero poder continuar tendo esta oportunidade maravilhosa de contar com a sua agradável atenção, para ouvirmos juntos o que o irmão Aldo tem a nos dizer. É uma mensagem muito especial, já direcionada ao Dia das Mães, onde ele diz assim: a missão de Maria Santíssima. A bendita Mãe Maria Santíssima muito tem ajudado as mães a cumprir sua missão de zelar pela educação moral e espiritual dos seus filhos, a ensiná-los a respeitar as nossas reuniões e valorizarem os ensinos que a Santa Avó Rosa tem ensinado através dos boletins de nossa igreja. Prezadas mães apostólicas, sejam dedicadas e consagradas na nobre missão de educar os seus filhos no bom caminho, e também para que possam sempre contar com a inspiração de Maria Santíssima, a mãe dos filhos de Deus, e da Santa Avó Rosa, para zelar com sabedoria pela boa formação moral e espiritual dos seus filhos. Agora então, o nosso irmão Aldo, ele faz uma pergunta, onde ele diz assim, irmãos: qual é o significado de educação moral conforme nossa igreja ensina? Ele então responde dizendo: conforme temos ensinado, moral é a maneira justa, reta e honrada de proceder, falar, agir e viver. É ter temor a Deus e aos seus santos e envergonhar-se diante deles de praticar o mal e de qualquer desvio do bom caminho. É se esforçar para praticar somente o bem e as boas obras. É ter bons costumes, ter boa educação, ser justo em toda maneira de proceder, diante da sociedade, da igreja e na família. Estes são os cuidados que uma mãe deve ter ao educar e formar seu filho ou sua filha, a fim de que eles possam ser bem-sucedidos na escola, no trabalho, no lar, na sociedade e na igreja. Então aqui o irmão Aldo deu a explicação do que é a educação moral conforme nossa igreja ensina. E ele vai fazer agora outra pergunta, que ele diz assim: qual é o significado da formação espiritual? Ele também responde dizendo: é ir ensinando e preparando seus filhos para que desenvolvam em sua alma as virtudes do Espírito Santo, e que para isso eles precisam ser mansos e humildes de coração, que exercitem a paciência, a bondade, que expressem o amor ao próximo indistintamente, que sejam caridosos e que tenham piedade e compaixão dos sofredores, e que expressem sincero amor e respeito pelas coisas religiosas, tais como as nossas reuniões e tudo o que se refere à igreja, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta, que Jesus e a Santa Avó Rosa nos deram. É nesse sentido que a bendita Mãe Maria Santíssima tem procurado ajudar as mães apostólicas. Ela deseja que sejam sábias quanto à formação espiritual dos seus filhos, e que busquem sabedoria dos céus para ensiná-los a respeitar o ambiente sagrado de nossa igreja, a não ficarem distraídos brincando, nem rindo e nem conversando durante as reuniões, e que recomendem que eles estejam atentos às mensagens que eu, irmão Aldo, tenho ensinado através dos boletins, pois são mensagens vindas dos céus, da Santa Avó Rosa e da bendita Mãe Maria Santíssima, para ajudar todas as mães que sejam bem-sucedidas na educação dos seus filhos. Aí está então
a primeira mensagem do irmão Aldo, aonde agora eu vou proceder também à leitura da segunda mensagem que aqui está. É outra mensagem, irmãos, como se fosse uma sequência, é o mesmo assunto. Então vamos ouvir esta outra mensagem, onde o irmão Aldo diz assim: mensagem do irmão Aldo sobre a união e o respeito durante as reuniões de nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, temos aconselhado a todos os apostólicos para que sejam muito unidos uns aos outros. Cultivem esta união na igreja, dentro do lar e na sua família, pois se não houver esta união que tanto temos lhes pedido, será muito difícil vencer as lutas e as dificuldades que surgirem no trabalho da igreja. Devem ser cordiais entre si e se amarem de todo o coração, a fim de que possam ser realmente chamados de filhos de Deus aqui na terra. Todos os apostólicos, seja de idade que for, precisam ter muito respeito durante toda a reunião de nossa igreja. Precisam dar valor aos hinos que são apresentados pelo coral e manter respeito, atenção e silêncio na hora da mensagem que tenho enviado à sede e a todas as nossas congregações. No transcorrer da reunião não devem ficar distraídos conversando no pátio ou nos corredores da igreja, seja na sede ou nas congregações, pois isto é falta de respeito e de devoção a Deus, aos seus santos e às coisas santas da igreja, como as mensagens e os hinos de louvor e de agradecimento que direcionamos aos céus. Compreendam que quando cantados com muito amor e devoção pelos coristas, os hinos têm um poder muito grande para converter uma alma e para consolar e fortalecer o espírito dos que estiverem ouvindo com respeito e desejo de saciar a alma e alimentar a verdadeira fé. Da mesma maneira, os coristas devem dar muita atenção e respeito às minhas mensagens quando são lidas do púlpito. A Santa Vó Rosa sempre ensinou o que estou lhes mostrando nesta mensagem, ou seja, que tenham profundo amor ao próximo, que respeitem a todos os irmãos e irmãs, sem distinção, para que a igreja seja vitoriosa e todos os apostólicos sejam muito felizes e muito abençoados. Aceitem esta minha mensagem e estes meus conselhos e procurem obedecer, pois quero apenas o bem de todos. Desejo que sejam sempre atendidos em suas súplicas e orações, que estejam bem preparados para vencer nas horas difíceis da vida, e que todos estejam unidos à Santa Vó Rosa, a bendita Mãe Maria Santíssima, a fim de que sejam bem-sucedidos e amparados em todo o seu viver. Está aí então as mensagens do irmão Aldo para esta oportunidade que aqui estamos tendo de estarmos reunidos nesta congregação. Essa mensagem que nós ouvimos, observamos que a primeira, o irmão Aldo, ele direcionou de uma forma muito carinhosa e muito especial às nossas mães apostólicas, aonde primeiramente o nosso profeta, com toda a sabedoria que possui, ele mostrou o exemplo daquela que é considerada neste mundo como a melhor mãe que aqui possa ter existido. Sim, o irmão Aldo falou de Maria Santíssima, a mãe do Filho de Deus, aquela que gerou em seu ventre o amado Filho do nosso Criador, que também o trouxe a este mundo, que cooperou muito com ele para a sua formação, aonde o irmão Aldo aqui, ele citou, ele enumerou, ele falou sobre a formação moral do ser humano e também sobre a formação espiritual.
E Maria Santíssima cooperou para Jesus ser perfeito como foi aqui nesta terra, com uma formação moral e espiritual muito elevada dos demais seres. Ela teve participação, desde quando cuidou daquela criança com tanto amor, com tanto carinho. Então podemos afirmar que ela sim é um exemplo que deve ser seguido pelas mães apostólicas. E é por isso, irmãos, por ela ter tido uma vida de muitas qualidades, ter sido um exemplo, ter deixado exemplo, especialmente para o povo apostólico, as mães apostólicas hoje, é que ela recebeu de Deus esta missão que o irmão Aldo deu o título à sua mensagem, a missão de Maria Santíssima. Então hoje ela tem o poder, ela tem a missão de poder ajudar as mães apostólicas. O irmão Aldo mostrou, enumerou algumas das ações que ela tem executado. O irmão Aldo disse: tem ajudado aquelas mães que confiam, que clamam pela sua ajuda. Ela tem ajudado estas a serem felizes na sua nobre missão de mãe. São palavras do irmão Aldo. E agora então eu quero observar com os irmãos, através da sua agradável atenção, o segundo ponto desta primeira mensagem do irmão Aldo, que ele falou sobre a formação espiritual da criatura humana, falando aqui especialmente do povo apostólico. E ele mostrou, ele afirmou, o irmão Aldo nos ensinou que as mães têm assim grande participação nesta formação espiritual. E também o irmão Aldo enumerou o que é uma formação espiritual. É ensinar a criança a crer em Maria Santíssima. Hoje, infelizmente, às vezes existe aquela mãe que se preocupa muito com si ou com o trabalho, e às vezes acaba deixando a desejar na educação espiritual do seu filho, da sua filha. O irmão Aldo está mostrando, e eu me recordo que alguns meses atrás, em um boletim, o nosso profeta disse assim: mães apostólicas, me ajudem a poder salvar os seus filhos, cooperem para que isso aconteça. O irmão Aldo falou isso em um boletim. Então as nossas irmãs devem dedicar também o seu tempo em ensinar aos filhos desde pequeninos a terem fé em Maria Santíssima, contar a eles quem é esta Santa Poderosa, quem é a Santa Vó Rosa, quem é o irmão Aldo, ensinar os seus filhos a fazer a oração. O irmão Aldo também falou isso alguns dias atrás em um boletim. Ensinem as criancinhas a pedir, quando muitas vezes estão passando por algo difícil, uma dificuldade às vezes até mesmo lá na escola, de poder aprender algo aqui na igreja, muitas vezes tem aquela criança que tem uma vontade imensa de poder executar um instrumento, de cantar no coro. Então é dever dos pais, faz parte da missão nobre das mães, também incentivar os seus filhos, dar uma palavra de incentivo, ajudá-los também nessas atividades. E quando traz estas crianças aqui para a reunião, também devem ensiná-los que aqui é um ambiente sagrado, que deve prestar atenção no que o pastor está falando. Os irmãos ouviram o que o irmão Aldo disse aqui, que as mensagens do boletim expressam a vontade da Santa Vó Rosa. Então falem aos filhos, conversem com eles. Não precisa muitas vezes ser muito enérgico. Pode porventura existir aquele pai que fica nervoso, aquela mãe que fica nervosa, que quer executar. Tente também conversar com o seu filho, falar que aqui na igreja é um lugar onde os santos de Deus estão presentes, que o nosso Deus envia os anjos para aqui estarem,
e que quando o pastor está falando, ele está lendo muitas vezes o boletim, que é a palavra da Santa Avó, que é a palavra do irmão Aldo. Isso as mães, os pais devem ensinar às crianças desde quando elas são pequeninas. Falar a elas que não podem aqui ficar correndo, conversando, brincando. É um lugar importante, é um lugar onde todos que aqui estão recebem as bênçãos dos céus. Porque quando o pai e a mãe agem desta forma, esta criança, ela cresce com aquele entendimento. Ela cresce com aquela motivação de participar do trabalho da igreja, aquela vontade de vir na igreja. Ainda há poucos dias, eu ouvi um irmão contando de que os seus netos, quando chega o dia de vir na igreja, eles querem muito poder vir na igreja. Eles têm aquele desejo, eles perguntam para a mãe se já está na hora de vir na igreja. Eles querem vir ouvir o coral cantar. E as crianças são assim, elas gostam de novidades, elas gostam de poder ouvir os hinos do coral, ouvir falar da Santa Avó de Maria Santíssima. Então tudo isto faz parte da missão das mães. Que o irmão Aldo quer a sua cooperação para que isto aconteça, seja uma grande realidade. Nós estamos falando da formação espiritual do povo apostólico. O irmão Aldo, na sua segunda mensagem, ele também direcionou de uma forma em geral a todas as idades, quando ele disse: façam, cumpram o seu ministério por amor a esta igreja. E também ele pediu aos adultos, aos de mais de idade, que ele também quer receber o seu louvor, a sua adoração. Ele quer poder, irmãos, estar aqui conosco, como ele sempre tem vindo em espírito. Pela fé nós temos a certeza disto. E quando ele aqui está com os demais santos e anjos, eles querem observar que estamos dando valor à palavra dele. Porque não é o pastor que está falando. Ou melhor, a mensagem não é do pastor, é do irmão Aldo. O pastor está sendo usado para passar a vontade dos céus, o recado do irmão Aldo, a nós que estamos assistindo a reunião. Então é por isso que devemos valorizar. E os irmãos já observaram? O silêncio na reunião é uma demonstração de respeito muito grande. E o porquê que eu falo isso aos irmãos? Quando muitas vezes a sua pessoa está conversando, vou citar um exemplo. Muitas vezes a sua pessoa está conversando com outra pessoa. Então, quando essa outra pessoa começa a falar, se nós ficarmos olhando para os lados, ou muitas vezes está passando uma outra pessoa ali, passamos a conversar com aquela outra pessoa e deixamos a primeira de lado. Primeiramente, é uma grande demonstração de rejeição. E também de falta de consideração com aquela pessoa, falta de respeito. Aqui na igreja, é o irmão Aldo que está falando conosco. É a Santa Avó que está nos ensinando com tanto carinho para podermos vencer o dia de amanhã. Algo que muitas vezes pode surgir na semana que vamos iniciar. E aquela mensagem que o irmão Aldo enviou muitas vezes é para a nossa pessoa. E se estamos conversando, brincando, estamos no pátio, distraídos, vai passar por despercebido. O que era para nós, nós não vamos receber. E então vai acontecer o que o irmão Aldo disse aqui: quando vem a luta, não vai haver a vitória. Então o irmão Aldo quer que estejamos aqui na igreja com amor em nossos corações, cumprindo o nosso ministério com amor, com dedicação, porque os irmãos sabem, a união só existe quando o amor está presente. Então, quando respeitamos a palavra do irmão Aldo, o nosso colega de ministério,
Porque o silêncio na reunião também é uma demonstração de respeito aos nossos colegas de ministério. Aquela pessoa que muitas vezes está sentada ao nosso lado, que está com aquele desejo, às vezes está precisando tanto ouvir aquela mensagem que o irmão Aldo enviou no boletim. E se a nossa pessoa começa a conversar, brincar e puxar conversa com um, com o outro, com o que está sentado na frente ou o outro do lado, aquela pessoa não consegue se concentrar. Ela fica então, ela não sabe se ouve o que o irmão Aldo está falando no boletim ou se cuida aquilo que está acontecendo ao seu lado. Irmãos, o irmão Aldo quer que todos possamos cooperar com esta igreja, com a nossa reunião, e não muitas vezes atrapalhar. Eu sei que todos queremos cooperar. Todos nós, todos que aqui estão, vieram com esse desejo de cooperar. Então vamos fazer isto de uma forma bastante perfeita. Nós podemos melhorar algo que às vezes estávamos fazendo e não era do agrado do irmão Aldo e da Santa Avó. Lembrem-se, tudo isto que hoje aqui comentamos faz parte da formação espiritual de cada um de nós. É parte da nossa alma, é o que deve existir. O irmão Aldo disse assim, quando ele falou às mães. Agora, finalizando esta mensagem, eu lembro as mães que ele citou na primeira mensagem, dizendo que as mães devem procurar ajudar os seus filhos a terem as virtudes do Espírito Santo presente na sua vida. E as virtudes do Espírito Santo do nosso Pai são estas: a paciência, a humildade, a mansidão, amar ao próximo, demonstrar respeito com as pessoas de mais idade, ajudar os necessitados. O irmão Aldo chegou a dizer assim: ter compaixão dos sofredores. Como é bom o nosso espírito estar cheio destas virtudes especiais do Espírito Santo do Pai. E também finalizando, as mães, lembrem-se que o seu filho em tudo ele quer seguir o exemplo da mãe e do pai. Então, para que estas virtudes estejam presentes na vida do seu filho para todo sempre, enquanto estiverem aqui em uma jornada terrena, eles também precisam, além de ter um bom conselho, ter um bom exemplo. Com certeza. Lembrem-se disso. Sejam amáveis, sejam carinhosos aos seus filhos, que eles também vão ser com o seu próximo. Então, esta é a vontade do irmão Aldo. É por esse motivo que ele veio a ensinar a nós, nesta reunião, sobre o significado da formação espiritual. Irmãos, o nosso tempo já se esgotou. Eu agradeço muito a atenção de todos. Os irmãos estão de parabéns pelo respeito que demonstraram para com o irmão Aldo quando ele enviou a nós a sua mensagem, que eu fiz a leitura e ouvi junto com os irmãos. E fica também o convite para que venham amanhã, aonde pela parte da manhã, ou melhor ao meio-dia, nós teremos a reunião aqui nesta congregação e vamos poder ouvir novamente esta mensagem e meditar sobre outros assuntos. Então, a todos o meu muito obrigado pela sua presença, pela sua reverência, pelo seu trabalho. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé, onde em sentido de oração nós vamos orar finalizando esta reunião. Oremos. Ó querido irmão Aldo, aqui estamos ao findar esta reunião e queremos muito te agradecer, irmão Aldo. Como foi bom poder ter ouvido a sua palavra, ensinando, mostrando sobre a formação espiritual. Algo de grande valor que iremos com certeza guardar em nossos corações e também procurar em obedecer em tudo. Queremos sim ser aqui nesta igreja um verdadeiro filho de Deus. Irmão Aldo, queremos poder demonstrar sempre a nossa gratidão e o nosso respeito a Ti,
através da nossa reverência, do silêncio em nossas reuniões. É o que muitos estão também agora pedindo, e também pedem demais bênçãos dos céus. Suplicamos a Ti, ó irmão Aldo, porque cremos em Ti e sabemos que és verdadeiramente um profeta de Deus aqui nesta terra. Também neste momento suplicamos a Senhora, ó Santa Borrosa, por estes nomes que aqui estão na caixinha de pedido de oração. Dê a eles, ó querida Mãe, a resolução muitas vezes de problemas, de males que estão enfrentando, atravessando em sua vida, para que possam ser vitoriosos no seu viver. Neste momento também, aqui está as mães, aonde suplicamos a Ti, ó Maria Santíssima, abençoe a estas, para que elas tenham facilidade na sua missão de mãe, para que elas possam também ter muito entendimento, para poder dar uma boa educação aos seus filhos e cooperar com estes para que no futuro possam ser pessoas honradas, ser apostólicos dedicados à obra da nossa igreja. Neste momento, recebam agora, ó queridos e amados irmãos e irmãs, as bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, também da Santa Borrosa, do irmão Aldo, e que o seu viver seja repleto das virtudes especiais do Espírito Santo do Pai, hoje e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.